iniciar, então? Bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos aqui nesse domingo. Hoje nós estamos com a irmã Solange, né? Que vai falar sobre Deus e nós. Deus e nós. E para a harmonização, eu vou ler aqui a lição 139 do livro Caminho, Verdade e Vida, de título Por Amor. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. João capítulo 12, versículo 40. Os planos mais humildes da natureza revelam a providência divina, em soberana expressão de desvelo e amor. Os lírios não tecem, as aves não guardam provisões e misteriosa força fornece-lhes o necessário. A observação sobre a vida dos animais demonstra os extremos de ternura com que o Pai vela pela criação desde o princípio. Aqui uma asa, acolá um dente a mais, ali desconhecido poder de defesa. Afirma-se a grande revelação de amor em tudo. No entanto, quando o Pai convoca os filhos à cooperação nas suas obras, eis que muita vez se salientam os ingratos, que convertem os favores recebidos não em deveres nobres e construtivos, mas em novas exigências. Então, faz-se preciso que o coração lhes endureça cada vez mais, porque fora do equilíbrio encontrarão o sofrimento na restauração indispensável das leis externas desse mesmo amor divino. Quando nada enxergam além dos aspectos materiais da paisagem transitória, sobrevém inopinadamente a luta depuradora. É quando Jesus chega e opera a cura. Só então torna o ingrato a compreensão da magnanimidade divina. O amor equilibra, a dor restaura. É por isso que ouvimos muitas vezes: nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. Vamos fechar nossos olhos, vamos elevar nossos pensamentos a esse Deus, nosso Pai, misericordioso, amoroso, que cuida de nós, para que Ele nos ajude hoje aqui a ficarmos bem atentos às palavras da nossa irmã, que a gente consiga receber a mensagem que ela vai nos passar hoje, o estudo que ela fez, e que a gente possa absorver e usar essa mensagem em nossa vida, no dia a dia, para nosso desenvolvimento, né? Nosso melhoramento. Obrigada, Pai, por tudo. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Assim seja. Que assim seja. Bom dia a todos. Esse dia lindo, né? Essa manhã de sol ensolarada, depois de uma semana de chuva. Então, que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver e que essa lição, né, que nós estamos trazendo hoje seja um diferencial nas nossas vidas, né? Porque pensar sobre a nossa relação com o Pai é algo que às vezes não fazemos, porque passamos os nossos dias de uma maneira automática, agindo e reagindo conforme as circunstâncias, conforme as necessidades, correndo, mas não paramos para pensar que somos criaturas de Deus, né? Então, essa leitura de introdução, ela, que é uma leitura de harmonização, né, do livro Caminho, Verdade e Vida, ele é uma parte, ou melhor, ele é um resumo do que nós vamos falar hoje, que também é de um livro de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Encontro Marcado.
tem um texto lá chamado Deus e Nós. Né? Então, ele tem por objetivo refletir sobre essa nossa relação com Deus e como, quando e onde ele nos chama em silêncio a colaborar com a sua obra. Então, assim, nós pertencemos à criação, né? Assim como os animais, como as plantas, como tudo que tem vida nesse planeta, nós também somos criaturas de Deus. Então, precisamos nos colocar nessa condição de criatura. Então, Deus provê a tudo e a todos. Se nós olharmos a natureza, nós vamos ver que tudo se desenvolve harmoniosamente na criação. Né? Por quê? Porque existe uma força que nos move, que é uma força que está dentro de nós, né? E que nos move, que nos movimenta, que é Deus, nosso Pai. Né? Então, essa força que tudo rege, né, faz com que as provisões elas cheguem no momento necessário. Quais são as provisões? Tudo aquilo que a gente precisa. Porque a gente não precisa só de alimento para o corpo físico. A gente também precisa de alimento para o nosso espírito. Então, tudo chega no momento necessário. Não chega e de maneira adequada. Porque às vezes nós queremos mais, às vezes nós esperamos mais, às vezes nós achamos que nós estamos vivendo para encontrar uma felicidade que vai chegar de uma forma mágica. E, na verdade, a felicidade é uma construção, é um processo. Né? A felicidade é um estado de colheita. Então, nós estamos plantando essa felicidade todos os dias. Onde? Na nossa vida. E não apenas na nossa vida, também na nossa coletividade. Né? Então, assim, nós estamos submetidos a essa força e as nossas necessidades elas são supridas. Então, Deus nos provê recursos. Né? Nós precisamos buscar esses recursos. Os animais também buscam, né? As plantas, eu sempre digo assim, que às vezes eu passo, parece que a minha planta está com a língua de fora, louca de sede, porque ela não pode sair dali e buscar um copo d'água na cozinha, né? Mas o animal procura a água, o animal procura o alimento, né? Então a gente observa na evolução das espécies, né? Que o animal ele já luta pela sua conservação. Ele já busca, né? Então, o trabalho do animal se limita à sua preservação. E ao trabalhar pela sua preservação, ele também está trabalhando para a natureza. Mas ele não tem consciência disso. Né? Ele não tem consciência disso. Ele faz, mas sem consciência. Nós que precisamos também desenvolver a nossa intelectualidade, a nossa moralidade, nós já temos o livre-arbítrio, já podemos escolher, né? Então, Deus nos dá todos os instrumentos para que nós podemos atuar. E aí, dentro assim, desse nosso pequeno entendimento, nós não percebemos que a existência neste planeta nada mais é do que uma sequência de problemas que nós precisamos resolver. Eu tenho falado disso muito seguido, né? Porque, na verdade, é isso. Nós não entendemos bem, muitas vezes não conseguimos perceber por que nós estamos aqui. Como que nós vamos desenvolver a nossa racionalidade, o nosso intelecto, se nós não tivermos que resolver problemas? Se nós não tivermos que colocar o nosso raciocínio para resolver os problemas. De que forma nós vamos solucionar? Será que nós também não estamos resolvendo nossos problemas como os animais fazem, de uma maneira instintiva? Ou seja, reagindo? Na verdade, nós não podemos mais reagir, porque nós já temos o pensamento corrente, o fluxo de pensamentos, que nos possibilita refletir sobre os acontecimentos.
Então, os problemas, eles servem para isso, são equações. Tanto é que na escola a gente aprende a fazer o quê? Problema. Como é que a gente estuda matemática? Resolvendo problemas. Para que a gente resolve problemas na escola? É para aprender a buscar a solução, a seguir fórmulas, mas também a seguir a nossa imaginação, a seguir nossa intuição, né? A questionarmos a nossa consciência. Então, assim, esses são os recursos que nós temos, a ouvirmos os outros, a percebermos, a aprendermos a observar no nosso entorno, né? A natureza, ou as experiências, os exemplos. É assim que nós temos que fazer. Então, a importância de nós refletirmos sobre os acontecimentos, porque os acontecimentos, eles estão ali para nos capacitar, né? Então, é por meio desses problemas que nós vamos crescer espiritualmente. Porque cada vez que a gente vai resolver um problema, que diz, mas por que o fulano fez isso? Não, mas eu também respondi assim. Mas eu respondi assim por quê? Ah, mas aí da outra vez... Aí a gente fica elaborando aquelas coisas que acontecem conosco e a gente começa a perceber, a gente percebe nossos comportamentos, a gente percebe as nossas vulnerabilidades, a gente entende a capacidade ou não do outro de perceber como nós as coisas na nossa volta, porque nós somos todos iguais, mas estamos em níveis evolutivos diferentes, portanto, a maturidade espiritual de cada um é uma. Né? Só que a gente quer que todo mundo seja igual para entender a gente, né? Agora, na hora que a gente precisa entender os outros, aí a gente acha que todo mundo tem que compreender a gente, porque a gente ainda não consegue entender. Então, a cada oportunidade que nos é dada, nós vamos desenvolvendo maiores habilidades para quê? Para resolver novos problemas. Entende? É como na escola mesmo. Né? Os problemas na escola, assim, Maria ganhou 3 laranjas, aí a avó dela deu mais 2, com quantas laranjas Maria ficou, né? Aí depois vem problemas mais difíceis, o nível, a dificuldade vai aumentando. As palavras cruzadas também são assim, quem gosta de fazer, começa no fácil, difícil, jumbo, extra jumbo, né? Desafio, a coisa é progressivo, os jogos são progressivos, tudo é progressivo se a gente parar para observar. Os problemas na nossa vida também acontecem de modo progressivo, mas a gente só vai chegar lá no desafio jumbo quando a gente já tiver condição de resolver aquele problema. É claro que vai ser difícil, é óbvio que vai ser difícil. Por quê? Porque é uma experiência nova, mas nós já, com os recursos das experiências anteriores, a gente já está mais capacitado para resolver aquele problema. Então, é assim que a gente desenvolve a intelectualidade, a nossa capacidade de raciocínio e também a nossa capacidade de observar e de nos transformar, né? E a gente cresce espiritualmente. E da mesma forma que a gente aprende, se capacita para resolver os problemas, a gente também aprende o que a gente não deve fazer para criar novos problemas da mesma natureza. Porque o ideal é que os nossos problemas, embora eles continuem na nossa vida, eles têm naturezas diferentes. Porque problemas que se repetem com a mesma natureza significa que nós não aprendemos a lição, certo? Se eu tenho que repetir os mesmos problemas da mesma natureza, é porque a lição não foi aprendida. Eu preciso aprender. Então, quando eu aprendo a lição, não é que eu vou ficar sem problema, mas os problemas terão outra natureza. Então, a gente precisa também observar o que acontece conosco para que a gente possa não cometer mais ou não se deixar, porque muitas vezes a gente é pego justamente nessa ideia de, como se diz, de reatividade, né? A gente fica no automático e a gente reage o quê? Instintivamente. E aí, ao reagir instintivamente, a gente repete padrões antigos. A gente volta lá para aquele outro problema.
E leva tempo para que a gente possa não cair mais nesse mesmo padrão, sabe? Leva tempo, mas a gente vai repetindo até conseguir. Então a gente tem que observar também que tipo de problemas a gente está passando. Por que eu estou passando por isso de novo? O que eu posso fazer para mudar? A resposta vem, com certeza vem. Né? Kardec, na lição, na pergunta 677 do Livro dos Espíritos, eu esqueço disso, pergunta: por que prover a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? Os espíritos respondem a Kardec: tudo na natureza trabalha, como tu trabalham os animais. Mas o trabalho deles, bem como sua inteligência, se limita ao cuidado da própria conservação. Daí vem que do trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o do homem visa duplo fim: a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar. O que também é uma necessidade para nós, tanto a conservação quanto o desenvolvimento da capacidade de pensar são necessidades. Então, a gente querer tudo pronto, tudo resolvido, é se acomodar. É não estar aproveitando os minutos, porque cada minuto é indispensável, porque nós estamos aqui, não estamos de passagem, mas não estamos passeando, não estamos caminhando ao léu, nós estamos aprendendo. Então nós temos que ter vontade de aprender, temos que ter sede de aprender. E o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais se limita ao cuidado da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador, e assim o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem quase nunca lhe descobrais o resultado imediato. Quer dizer, eles não veem resultado porque também eles não estão buscando resultado, e mesmo a gente também não vê resultado porque a natureza vai trabalhando em conjunto, né? Então, nós precisamos, né, descobrir o que nos compete fazer também, assim como os animais contribuem para a obra da criação, nós também não vivemos só pela nossa própria conservação, nem pela pelo nosso próprio desenvolvimento dos nossos pensamentos. Nós trabalhamos, nós vivemos em comunidade. O homem não consegue viver sozinho, não é? O homem é um ser gregário, ele precisa de outras pessoas e se desenvolve na vida de relação. Então é só se relacionando com outras pessoas é que a gente consegue desenvolver, né? Então, para o nosso aprimoramento. E Deus vai fazer com que a Terra progrida, né? O progresso é uma lei. E se o progresso é uma lei, acontece inexoravelmente, independentemente da vontade. O camarada pode sentar e dizer: vou parar o mundo. Não vai, porque o progresso vem, o progresso vai acontecer. Quer as pessoas queiram, quer não. Mas a gente precisa saber, né, o que nós podemos fazer. Só que tem uma coisa importante: Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Ele nos espera, ele nos convida, mas ele não nos obriga, né? Nós temos uma necessidade. Tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que é a questão do ônus. Ônus não é obrigação, é necessidade. No processo em geral, se a parte não prova o seu direito, os fatos que lhe conferem o direito, ele não leva. Isso é uma obrigação? Não, isso é uma necessidade. E nós também, se nós não buscarmos a melhoria, né, nós não vamos ter, não é? Então, é uma necessidade nossa. E nós precisamos, então, observar esse chamado, e para que a gente atenda a esse chamado, que ele é silencioso. O chamado de Deus é silencioso.
salvo quando a gente está muito resistente, que a gente acaba, como no final da lição ali, sofrendo a dor, porque a dor é um sinal que vai nos levar para perto de Deus. Mas normalmente Deus nos convida e nós precisamos estar atentos e também precisamos ter vontade, porque Deus não viola a nossa vontade, Ele respeita a nossa vontade, Ele respeita a nossa individualidade e o nosso livre-arbítrio. Então, a decisão é nossa e nós temos que colaborar não só por necessidade, né, mas com vontade, principalmente com vontade. Deus sabe quando a gente quer fazer uma coisa e quando a gente não quer. A gente não precisa nem dizer nada, né? Então, a nossa cooperação deve ser espontânea e desejada. Vejam que isso faz toda a diferença. Porque uma coisa é eu dizer assim, eu ajudo. Tem que vir me pedir. Se me pedir, eu ajudo. Se não me pedir, eu não ajudo, né? Porque cada um sabe de si. Então, eu estou manifestando espontaneidade, eu estou demonstrando vontade, eu tenho desejo de ajudar? Não tenho. Mas eu estou aqui, estou disponível. Se precisar, me fala, né? Qualquer coisa me liga, né? Ou seja, né? Por que a gente não diz o que eu posso fazer para te ajudar? Eu posso fazer alguma coisa para te ajudar? Porque a gente também não pode, como Deus não faz com a gente não deve fazer com os outros, né? Eu posso fazer alguma coisa para te ajudar? O que eu posso fazer para te ajudar? Mas se eu digo assim, qualquer coisa me liga, se precisar me liga, significa que eu estou ali, né? Mas se você não precisar, não liga não, né? Então a gente tem que ter o desejo, isso é só um exemplo claro, né? A gente tem que ter um desejo. E como é que a gente tem um desejo e uma vontade de ajudar? Será que é eu me metendo na vida dos outros, querendo resolver a vida dos outros? Será que é eu querendo transformar os outros em pequenos eu? Né? Que todo mundo seja igual a mim, porque afinal de contas eu sou uma pessoa bacana? Não. Cada um tem que viver como é. Eu aprendo a respeitar cada um como é, a aceitar cada um como é, a validar cada um como é, né? A sua individualidade, como Deus respeita a nossa, né? Mas eu tenho que estar disponível, o outro tem que saber que eu estou disponível, porque se ele não souber que eu estou disponível, ele não vai pedir ajuda se necessário, né? Então a gente precisa estar disponível. Então, nada na vida nós vamos conseguir fazer sem Deus. Nada. Nós não vamos conseguir desejar, pensar, nós não vamos conseguir realizar nada sem Deus. Mas também é certo que Deus espera por nós, né? Cadê a reciprocidade? Nós não estamos aqui como criador e criaturas? Né? Porque o que acontece? A gente vai lá, pede a Deus uma coisa, aí a gente recebe aquela bênção, aquela graça que a gente quer. Aí a gente acha que a gente é credor daquela benesse, então a gente pede mais. E a gente pede mais. Aí um dia Deus fala no nosso coração, ajuda o irmão, olha o irmão que está precisando de você. E aí a gente diz, não, deixa ele. Sabe a vida dele, afinal de contas, ele está assim porque alguma coisa ele fez. Né? Tem muita gente que diz, eu sou espírita, se ele está mal é porque alguma coisa ele fez, ele está pagando, né? Ele está espiando, então deixa ele porque eu não posso atrapalhar o sofrimento dele. A gente já viu lá no Evangelho segundo o Espiritismo que a gente pode sim abreviar o sofrimento do irmão, que isso também é uma maneira da gente evoluir, né? Então Deus igualmente espera por nós, assim como nós esperamos por Deus. Nós queremos, Deus me ajuda, vem aqui, Deus, por favor, Deus. Mas Ele também está esperando por nós. E nós precisamos nos perguntar o que eu posso fazer para colaborar com a obra do Pai. E com certeza, quanto mais eu colaboro com a obra do Pai, mais eu recebo. Porque é um fluxo, né? É um fluxo. A felicidade, como Jesus dizia, é do outro mundo. Mas a gente pode experimentar a felicidade aqui de acordo com as nossas atitudes, né? Como é que a gente vê o que eu posso fazer,
né? Existem duas formas que Deus nos chama. Tem uma forma direta, imediata, que são os nossos deveres do dia a dia, sabe? É ajudar um filho, um pai, uma mãe, cuidar de uma pessoa enferma, cuidar de uma criança, ajudar na educação, né? Dar bons exemplos, né? Em casa, cuidar daqueles que nos são afins, porque muitas vezes eu faço caridade na rua, mas a minha família, não, isso aí eu já conheço, é tudo igual, né? Então, a gente precisa suportar aqueles que estão mais próximos de nós. Começa por aí, entende? Começa por aí, a gente cuidando também da nossa casa espírita, né? Com os nossos irmãos de caminhada, com os nossos companheiros, no nosso local de trabalho, na nossa vizinhança, pequenas obrigações, como não jogar um lixo no chão, como fechar um portão, são coisas pequenas, quando a gente faz pensando na coletividade. Mesmo que seja uma coletividade de 2, 3 pessoas, mas tudo que a gente faz, poxa, fulano vem almoçar, eu vou, né, já vou adiantar tal coisa, né, hoje, amanhã alguém tem um compromisso, não, já vou facilitar ali. Então, tudo que a gente puder fazer para facilitar o outro que está caminhando conosco, já é uma forma de colaborar com Deus, que afinal de contas Deus disse, quando fazeis aos pequeninos, está fazendo a mim. Quem é o pequenino? É todo mundo que precisa. Não importa, porque às vezes a gente fica esperando a pessoa chegar numa posição, numa situação que ela não possa mais fazer nada sozinho para que a gente possa estender a mão. Às vezes a gente precisa ver que a pessoa está mal, isso é material. A gente precisa enxergar a pessoa está caindo para a gente poder socorrer, para a gente poder atender. Então é importante que a gente se acostume, que a gente acostume o nosso olhar, estar atento, né? Então, o modo indireto é através do nosso exemplo, sabe? É a nossa contribuição com a sociedade, o que eu posso fazer nessa coletividade aqui que eu estou vivendo. Aqui, nós somos uma coletividade. Nesta coletividade aqui, o que eu posso fazer para colaborar? Como eu posso me comportar? O que eu não devo dizer? Né? Tudo isso é forma da gente contribuir para uma convivência harmônica, contribuir para a colaboração entre as pessoas, contribuir para sustentar o outro, para que o outro possa se elevar, né? Estimular o outro a fazer coisas que ele não tem coragem de fazer, que ele precisa de um apoio, de um estímulo, de um incentivo. Tudo isso é forma de colaborar. Tudo aquilo que a gente faz saindo de nós mesmos, sabe? Saindo do nosso eu interior, do nosso ego, né? É uma forma de colaborar com a obra do Pai. E assim, as pessoas que fizeram um grande bem para a humanidade, né, que se destacaram por fazer um bem à humanidade, elas pensaram, elas abriram as suas consciências e se autoiluminaram. E depois, essa iluminação, ela compartilhou com todas as outras pessoas do seu entorno. O que faz isso? Faz com que ela brilhe, faz com que ela se torne uma pessoa melhor e que ela faça diferença. Chegou meu pessoal aí. Bom dia. Bom dia. E então, como é que se diz? Elas se destacam justamente por levarem um pouco da sua iluminação para o mundo e acabam por iluminar muito mais pessoas. Então, sentiram o chamado do Pai para fazer um trabalho social, um trabalho coletivo, né? Cada um de nós, então, é portador de uma sabedoria particular, de uma beleza interior única, não é? E uma capacidade de fazer brilhar a sua própria luz.
e com isso iluminar, né, o seu entorno e melhorar as condições do ambiente onde vivem, não é? Da família, da coletividade de uma maneira geral. Então, a melhor forma que nós temos de iluminar o ambiente, de iluminar todos, é justamente o nosso exemplo. O nosso exemplo. Por quê? Diz Emmanuel também que sempre vai ter alguém nos observando, né? E sempre a gente vai estar sempre atrás de alguém, observando alguém e puxando quem observa a gente. Então, a nossa conduta, ela é muito importante. Ela é muito importante. Jesus, ele tinha uma coerência entre o que ele sentia, entre o que ele pensava e o que ele fazia. Sabe, havia uma absoluta coerência. Ele falava e ele fazia. Nosso problema é que muitas vezes nós somos bons pregadores, mas nós não fazemos aquilo que pregamos. Ou fazemos, né, mais ou menos. Então nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, que é o nosso mestre, e sermos então essa harmonia, né, entre o que falamos e o que nós pensamos, entre o que fazemos, entre as nossas atitudes e os nossos valores, os nossos ideais. E isso é uma fidelidade a nós mesmos, a nós como espíritos, né? Nós precisamos crescer. Então, nós devemos buscar a verdade e continuar buscando a verdade, né? O pensamento do outro é só o pensamento do outro. A nossa verdade é a verdade que vem da nossa consciência, de como nós acreditamos que a vida deve ser. Então, é claro que todos nós precisamos melhorar muito, mas cada um de nós já tem muito a ensinar, já tem muito a ajudar. Então, o que nós podemos fazer? Manter essa coerência, né, na nossa fala, com aquilo que nós pensamos. E as pessoas, elas vão estar observando e elas vão estar aprendendo. Muitas pessoas admiram o nosso comportamento e muitas pessoas se decepcionam com o nosso comportamento. Porque, claro, quando nós já fazemos as coisas de uma determinada forma, se fazemos diferente, decepcionamos. Mas é por quê? Porque está faltando uma coerência entre o que fazemos e o que pensamos, né? É importante, então, a gente seguir esse exemplo de Jesus. Depois dele ter dito, Jesus disse aos discípulos, após ele ter lavado os pés: eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais também vós. Isso disse Jesus, está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15. Então, assim, nós somos discípulos de Jesus também. Jesus é nosso mestre, é nosso guia. E se nós não seguirmos o exemplo dele, nós não vamos conseguir sozinhos descobrir o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então tudo aquilo que ele disse é importante para o nosso amadurecimento espiritual, para o nosso progresso. Então nós temos que observar as palavras de Jesus, e não só as palavras, os exemplos também, porque ele exemplificava. Quando ele lavou os pés dos apóstolos dele, ele estava mostrando que devemos servir. E ele disse: eu estou servindo e vocês, meus discípulos, devem fazer o mesmo, né? Então havia essa harmonia e nós devemos buscar essa harmonia, porque essa também é uma forma de colaborar com a obra do Pai. Essa é uma forma de colaborar, sermos verdadeiros para conosco mesmo, sabe? Tentarmos buscar, porque isso é uma coisa que nós podemos fazer no nosso dia a dia, né? Então, aí, como é que nós podemos, né, fazer as nossas crenças se converterem em serviço renovador, de tal maneira que haja coerência entre esses nossos valores e as nossas práticas? Então, sendo Jesus nosso mestre, nosso guia, procurando dar à nossa vida essa harmonia, né? E sempre lembrando, acho que isso é uma coisa muito importante que a gente nunca pode esquecer. A gente nunca pode esquecer
que sempre vai ter alguém nos observando. Não para nos criticar, mas para nos seguir. E quando a gente tem seguidores, a gente tem mais responsabilidade. Porque as nossas ações, um dos reflexos das nossas ações é influenciar os outros. E quando a gente influencia mal os outros e o outro erra por conta dessa influência, nós respondemos. A lei de causa e efeito. Então, não induzir o outro a erro através de atitudes nossas que sabemos erradas, através de palavras nossas que sabemos falsas, é uma responsabilidade que a gente adquire com a lei de Deus, com a lei de causa e efeito. Então a gente precisa ter muito cuidado com as coisas que a gente faz, também por essa razão. Porque assim como nós podemos contribuir para o bem, nós podemos contribuir para o mal. Então nós temos que ter responsabilidade na nossa vida, no nosso crescimento, né? Então quando a doutrina espírita traz para Jesus para o mundo material, né? Porque a doutrina espírita faz isso. Ele tira Jesus daquele lugar em que a gente inalcançável, a gente não alcança, né? Eu não consigo ser assim como Jesus, porque Jesus é Jesus. Mas quando a doutrina espírita tira Jesus dessa posição e traz Jesus para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, ela nos possibilita buscar essa perfeição de Jesus. É claro que para nós vai demorar, é óbvio, mas quanto mais cedo a gente começar, melhor. Porque uma hora a gente vai ter que, entendeu? Que começar. E a gente que já está numa casa espírita, num domingo de manhã ensolarado como esse, a gente já está buscando alguma coisa além do que aquilo que a gente tem já conosco, né? Então é muito importante essa ideia. Inclusive, Jesus, na mensagem, ao falar da volta do Filho do Homem, ele diz que seriam recompensados aqueles que deram de comer, de beber, de vestir, que o visitaram. E quando questionado sobre quando fizeram isso por ele, Jesus respondeu: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Isso está em Mateus 25, 40. O que Jesus revela nessa passagem? Né? É que ele é uma representação de Deus na Terra, né? Na filosofia cristã. Está intimamente conectado ao homem de tal maneira que quem ama o seu irmão, a ele o ama. Então nós temos que fazer esta conexão. Não existe amar a Deus sem amar o próximo. Não existe. Eu posso dizer que eu amo a Deus, eu posso venerar, eu posso ajoelhar, eu posso rezar, eu posso fazer promessa, mas se eu não amar o meu irmão, eu não estou amando a Deus. Eu ainda não sei amar a Deus. E nós não sabemos amar a Deus, porque nós não vivemos ainda fraternalmente. E não é culpa só nossa, não, né? Nós precisamos. Então, parece haver um esforço permanente de Jesus no sentido de nos mostrar que não existe amar a Deus sem amar o próximo, que a fraternidade deve ser um caminho a ser seguido, que a fraternidade deve ser uma constante nas nossas vidas. É o sentimento e a atitude que nos ligam a Deus. Então, ser fraterno, agora sim, o que é ser fraterno, né? Ser fraterno é reconhecer livres todas as pessoas para serem o que quiserem ser. Ser fraterno é olhar para o outro como igual. Não é igual no sentido de que ele faz a mesma coisa que eu, que ele age e reage do mesmo jeito que eu ajo e reajo, porque se ele não fizer assim, ele não é igual a mim. Portanto, ele é inferior a mim. Porque, na verdade, é isso que a gente pensa, né? Quem não é igual a mim, não pensa como eu, é inferior a mim. Mas, na verdade, não é isso. Igualdade é olhar para o outro no mesmo nível.
nem que para olhar o outro no mesmo nível eu tenha que me rebaixar com dignidade ou elevar o outro para que nós fiquemos na mesma posição. É dar ao outro liberdade de ser quem ele quer ser. E aí tem uma coisa que é muito importante, que a gente precisa estar atento, é que nós vivemos numa sociedade cultural. Nós somos influenciados culturalmente. E muitas coisas, eu vou até olhar aqui para não me perder aqui do raciocínio, né? Então, eu preciso, para ser fraterno, conseguir reconhecer o direito do outro, a liberdade do outro, que não é possível, né? Sem liberdade não é possível ser digno. Então, eu preciso não escravizar o outro, não submeter o outro à minha vontade, ao meu julgamento, para que o outro só possa ser livre se ele pensar como eu. Não existe isso, isso é escravidão, né? Então eu tenho que respeitar a liberdade do outro de ser quem ele quer ser. Ele é diferente de mim, mas nós estamos no mesmo nível. Então ser igual não é não ser diferente. Ser igual é estar no mesmo plano, no mesmo nível. E é importante porque nós confundimos muito as palavras, o emprego das palavras. O emprego das palavras nos influenciam e nós acabamos acreditando em coisas que não são verdadeiras. Então, se a gente souber distinguir o que é estar no mesmo nível do que é ser igual, a gente vai conseguir respeitar as diferenças. A gente vai amar o outro como ele é, sem querer que o outro seja como eu, ou nem achar que eu sou melhor que ninguém. Porque cada um está vivendo a sua própria vida, a sua própria realidade. E eu não tenho noção do que o outro vive. Eu não sei a conexão que ele tem com Deus. Eu não sei nada sobre o outro, né? Então, agir com fraternidade é justamente ter essa ideia. E se nós temos que estar no mesmo nível, pode ser que eu precise me rebaixar com dignidade. Ou pode ser que eu precise elevar o outro. Mas eu tenho que estar disposta e disponível para fazer isso, né? Então, igualdade pressupõe respeito e validação das diferenças. Significa que nos vemos no mesmo nível. Ok, falamos sobre isso, né? Então, agora nós vamos falar sobre como reconhecer o que é correto e o que não é correto, né? Porque se nós somos diferentes, vivemos de maneira diferente, o que é correto e o que não é correto? Porque aceitar a diferença significa refletir sobre isso. Porque se eu acho que o correto sou eu, então volto para o mesmo lugar. Então, muitas vezes eu tenho que admitir que eu venho errando. Porque o meu olhar está olhando para o lado errado. E eu preciso corrigir o meu olhar, né? Então, o modelo, por exemplo, né, que nesse patamar evolutivo em que nós estamos vivendo, não é difícil, né? Que a verdadeira natureza de um indivíduo seja ofuscada pela cultura, né? Então, o modelo de homem de bem na nossa cultura é a imagem do homem bem-sucedido materialmente. Então, já começa por aí. Se eu faço essa distinção, homem de bem para mim é o homem, e a gente via nas novelas, né? Você tem que encontrar um homem de bem, mas o homem de bem não era um homem bom, não era um homem com dinheiro, né? Então, isso não é que a gente não possa buscar o conforto material. Claro que podemos, devemos, porque nós vivemos numa sociedade em que a gente tem muitas necessidades e que só o dinheiro pode pagar mesmo, né? Então, não é errado buscar. Mas a gente não pode diferenciar as pessoas pelo que elas têm e o que elas não têm. Entende? Porque já é uma forma de enxergar. Se eu faço essa distinção, e a cultura faz essa distinção, já é uma forma diferente. E a gente acaba achando natural, a gente acaba naturalizando certos comportamentos, certas atitudes que faz distinção entre as pessoas, né? Então, para o homem ser um homem de bem na nossa cultura, ele tem que ter prestígio
E justamente ter prestígio, por quê? Por ter cumprido com esse requisito de ser alguém bem-sucedido materialmente. Então, observe, né? Isso é um erro, porque Deus não fez ninguém para viver riqueza material. Essa coisa da riqueza material é uma coisa dos homens. As convenções sociais são coisas do homem. Nós é que criamos, né? E aí tem que ver quem é que está lançando tendência, né? A gente tem que ter esse olhar. Então, muitas vezes, as tendências naturais dos indivíduos, elas acabam sendo habilmente direcionadas ou mesmo soterradas. Quantos pais, os filhos estão no berço e eles já estão pensando onde os filhos vão estudar e que carreira eles vão ter para que sejam bem-sucedidos. Não é? E os colégios, parem para observar as propagandas dos colégios. O que eles oferecem para os filhos da gente? Primeiro lugar em medicina, primeiro lugar em direito, primeiro lugar não sei o quê. É assim. Competição. E aí eles elevam o preço aqui e só quem pode pagar aqui é que vai. Entende? Então, nós fazemos uma seleção de quem merece e quem não merece na nossa sociedade. Por quê? Porque temos um olhar equivocado. Volto a dizer, não estou pregando que ninguém seja franciscano, que viva no pé no chão, não é isso. Todo mundo pode procurar, eu também procuro. Mas a gente precisa olhar o outro sem essa capa, sem essa exigência cultural de que a pessoa seja o melhor, senão não tem valor. A gente precisa dar o valor que as pessoas têm, né? E a gente vai viver, porque a gente só vai ser feliz quando todo mundo for feliz, a gente vive em sociedade. Como é que eu posso ser feliz vendo um monte de gente infeliz? A gente só ama a Deus se a gente amar o próximo. Como é que eu posso amar o próximo? Como é que eu posso reconhecer uma atitude correta, uma atitude incorreta, se eu não faço essa distinção? Se eu não vou olhar para dentro de mim, o que é uma crença? O que é um costume social? E o que sou eu? O que é Deus? O que Jesus faria no meu lugar? Né? Então, os padrões sociais e econômicos escravizam a mente criativa e a boa índole. Se as tendências, ao contrário, forem para o mal, a cultura intensifica estimula, dando ofertas diversificadas e elaboradas, manifestação de ganância, do egoísmo, da inveja e do orgulho. A mudança desse quadro, ela depende diretamente de uma abertura da consciência, que expanda as preocupações humanas a um nível mais profundo da vida. Ou seja, a gente tem que tirar o olhar dessa crença, dessa ideia de que ser bem-sucedido homem de bem é ser bem-sucedido, para uma ideia mais profunda de que a gente precisa amar o próximo, de que a gente precisa ser melhor, se transformar, de que a gente está aqui para evoluir, para crescer e não para amealhar e juntar dinheiro, que é o mais importante, assim, ó. A gente tem que dizer para o dinheiro, como diz a música, né? Quem é o dono de quem? É simplesmente isso, sabe? Saber que a gente é maior que a matéria, que a gente é espírito, que a matéria existe para nos servir, que nós podemos buscar o conforto material, mas nós não podemos nos afastar da nossa verdadeira essência, que é uma essência divina, não é? E fazer brilhar a nossa luz. Então, só através dessa compreensão e da distinção entre o que é institucionalmente instituído, ou melhor, o que é correto de verdade e o que é constituído socialmente. Então, assim, cada coisa que a gente vê, cada atitude que a gente vê, cada circunstância que a gente assiste, a gente deve pensar a respeito, sabe? Lembra no começo da fala lá que nós fomos criados para pensar, né?
além de trabalharmos pela nossa conservação, nós também, como seres humanos, né, já nessa fase hominal, nós precisamos trabalhar também pelo nosso pensamento, pelo nosso progresso intelectual e moral. Né? Então, nós precisamos o quê? Pensar. É para isso que nós resolvemos problemas. Num nível mais profundo de resolução de problemas, nós deixamos de resolver problemas cotidianos e da nossa própria vida e começamos a pensar coletivamente nos problemas sociais que nós enfrentamos, nos problemas, nas questões culturais, para que a gente possa ter um olhar crítico e saber isso é correto, isso não é correto. Aí vamos dizer, Solange, eu não posso mudar o mundo. De fato, não pode. Não pode. Até porque a gente nem sabe o que a gente faz, se é certo ou se é errado. Muitas coisas a gente ainda está aprendendo, né? Então, não pode mudar o mundo. Mas a gente pode mudar uma atitude. A gente pode mudar a nossa família. A gente pode mudar a nossa comunidade, sabe? Através do nosso exemplo. Fazendo coisas diferentes do que os outros fazem. E isso é atender ao chamado silencioso de Deus para atuar na obra, né? Para colaborar com a obra. Então, nós precisamos desconfiar das nossas crenças e hábitos. Eu digo isso, eu faço isso todos os dias. Isso é uma coisa que eu faço mesmo. Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou fazendo assim? Eu tenho que me questionar, porque se eu não me questiono, eu não ativo o meu pensamento. Eu não abro a minha consciência para poder refletir o que é certo e o que é errado. É correto isso que eu estou fazendo? Mas é correto para quem? É correto onde? Porque muitas coisas são aceitáveis, mas não são corretas. Por que não são corretas? Porque prejudicam, porque fazem mal. Assim como fazem mal para nós, muitas coisas fazem mal para os outros. Né? Nós temos hoje, eu não quero falar especificamente, mas nós temos a questão dos jogos. Os jogos aniquilam famílias, pessoas, a bebida também. Então, assim, é correto você ver propaganda, você fica olhando as propagandas, mesmo as propagandas dos colégios que estimulam, estimulam a competição. É correto? Está lá, existe, eu posso mudar isso? Não posso, mas eu tenho o meu discernimento. Por quê? Porque à medida que eu vou discernindo, eu vou também adquirindo capacidade de perceber as coisas e de abrir a minha consciência para que eu possa, então, melhorar. Então, já estamos indo aqui bem para o finalzinho. Se amamos a verdade, devemos nos ocupar em buscá-la. A verdade verdadeira. Não aquilo que os outros dizem, não aquilo que se fala. Né? Porque o que o outro diz é o pensamento do outro. Eu quero saber o que eu penso sobre isso. O que eu penso sobre o que está acontecendo. A gente precisa ter um pensamento crítico, porque para que a gente não seja enganado, para que a gente não seja iludido, para que a gente não siga acompanhando atitudes que só retardam o nosso progresso. Né? Então a gente precisa saber. Você pode não poder fazer nada, não posso fazer nada, mas eu já sei. Então, se eu já sei, eu não vou me comportar assim. Eu não vou me comportar assim. Né? Então, assim, a felicidade não é apenas uma meta, né? Mas a felicidade são resultados. A felicidade é o resultado das nossas atitudes. São pequenas coisas. Coisas que nós fazemos e que deixam a nossa consciência tranquila. Quantas vezes a gente sente uma satisfação por ter feito alguma coisa ou até por ter resistido a fazer alguma coisa? Porque a maior liberdade que nós temos é contrariarmos os nossos desejos. Porque muitas vezes os nossos desejos não são bons para nós. Então, a maior prova de liberdade é nós contrariarmos os nossos desejos. Quando a gente sabe que os nossos desejos vão nos prejudicar ou vão prejudicar alguém. Então, essa autoridade que nós temos sobre nós mesmos, isso aparece para o outro, sabe? O outro vê o nosso comportamento. O outro vê aquela oportunidade que eu tenho de levar vantagem que eu não levo, mesmo que ninguém esteja vendo. Por quê? Porque é comigo mesmo, é com a minha consciência, é entre mim e Deus. Então, se nós queremos nos melhorar, isso já é um bom sintoma.
Nosso desejo, né, como a gente disse lá no início, temos que ter o desejo e a vontade. Porque o desejo é algo que brota em nosso interior. Mas a vontade é algo que nos move, que nos mobiliza. A vontade não pode ficar, à vontade eu tenho sempre. Mas o que adianta eu ter sempre vontade se eu não faço? Essa não é vontade, isso é desejo. O desejo é um sentimento que brota. Mas a vontade é algo que nos move. Então, que nós possamos, então, começar a mexer, a misturar, a olhar para as coisas e olhar para as pessoas como espíritos imortais que nós somos, que estamos aqui para aprender. E quanto maior a nossa bagagem espiritual, melhor para o nosso progresso, né? Porque, afinal de contas, quando nós desencarnarmos, nós só vamos levar o bem que fizemos. O mal também, né? O mal também, que é a nossa bagagem. Então, quanto mais bem nós fizermos, melhor. Porque o bem é como uma luz que ilumina o ambiente e apaga as sombras. O bem em relação ao mal é a mesma coisa. Quanto mais bem nós fizermos, menos mal nós teremos dentro de nós. Porque o mal, ele simplesmente é a ausência do bem. Então, que nós possamos refletir sobre isso, que nós possamos ouvir o chamado, né, do nosso Pai, que nós possamos nos sentir um com Ele, sabendo que só amamos o Pai se amarmos o nosso semelhante. Que o nosso progresso depende do progresso de todos. Que quando todos estivermos felizes, né, nós seremos felizes. Ninguém vai fazer mal para ninguém. E que eu só posso viver junto com o outro e me melhorar junto com o outro. E eu só posso amar. Eu não posso querer ser amado se eu não amo. Quando todos amarmos, todos seremos amados. Ninguém vai precisar se sentir desamado, né? Porque o amor é algo para a gente dar. E o amor e a caridade, principalmente, que é o amor em ação, é o que nos move, é o que nos torna melhores. Então, eu desejo um ótimo domingo para todos e que sejamos, assim, muito felizes com todos os exemplos que Jesus nos dá. Só um comentário. A oração de Francisco de Assis resumiu. Tá aí, ó. Oração de Francisco de Assis. Então, eu queria pegar esse gancho. Vamos, ao invés de eu fazer uma oração, né, aqui própria, eu queria convidar vocês a gente fazer a oração de São Francisco. Todo mundo junto? O que vocês acham? Então, eu vou puxar e a gente faz junto, tá bom? Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja. Assim seja. Assim